Boa noite a todos, bem-vindos aos novos, bem-vindos aos antigos. Esse aqui agora, então, é o nosso GLUX, Grupo de Estudos do Lux Dziu, tá? Ele é um grupo semi-aberto, semi-privado, porque assim a gente não vai divulgar geral, porque a ideia é reunir pessoas que já têm um certo contato com a gente, que já conhecem a ideia, a proposta, e que têm interesse na temática. Nós não estamos vendendo nenhuma novidade, a proposta é, seguindo os livros que a gente já tem publicado pela editora Garbalux, fazer um grupo de estudos, né? Um grupo de estudos eu sempre achei uma forma muito apropriada da gente poder se aprofundar, se preparar e se sentir acolhido no estudo de uma tradição, né? Então, o Núcleo Lux Dziu é um grupo já bastante antigo, eu estava revisando, né, para contar um pouquinho, e nós temos, eu e o Alberto começamos em 81, não, em 81, em 83, então a gente tem 40 anos, é, tem 40 anos de Lux, né? Que passou por diferentes processos, diferentes momentos, diferentes formas de expressão, e agora a gente, até pelas circunstâncias, está trabalhando basicamente, né, online. Então, esse aqui vai ser um grupo de estudos, e para ter um roteiro de estudos, a proposta, então, é a gente trabalhar a partir dos livros que a editora Garbalux tem produzido, a partir dos trabalhos do Lux e do Instituto Garpa, né? Então, eu vou começar desde o comecinho. As reuniões serão nas quintas-feiras, às 19 horas, terminando antes de 20h30, tá? Sempre terminando antes de 20h30. E eu vou mostrar um roteirinho hoje para vocês, como uma proposta de um grupo de estudos que vai trabalhar com estudo dirigido. Então, ou eu ou algum outro será responsável por apresentar uma síntese daqueles capítulos ou daquelas páginas, daquela parte do texto que está selecionada para o trabalho do dia, né? Apresentar essa síntese, com destaque a algumas ideias, e daí a gente pode ir conversando sobre isso, tá? Dentro do Núcleo Lux, nós temos principalmente duas grandes vertentes de trabalho. A tradição do budismo Mahayana, em especial a escola Yogacara e o budismo tibetano, e agregado a isso, algumas outras escolas que também da tradição, principalmente da tradição indiana clássica, né, como a Vedanta Advaita, que a gente vai ver hoje, o Shaivismo, o Shivaísmo, as instâncias de Dzyan, que fazem parte desse contexto também, né, e algumas tradições que estão ali vinculadas a esse contexto, sempre buscando as grandes almas, os grandes Mahatmas que trabalham nessas linhas dentro da chamada, né, tradição oriental, e, ao mesmo tempo, são dois pilares, vocês já devem ter visto, eu vou abrir daqui a pouquinho, o símbolo do Lux, ao mesmo tempo, na tradição dita ocidental, né, a tradição do gnosticismo, o gnosticismo setiano, o gnosticismo cristão, o gnosticismo cabalista, sufi, a verdadeira tradição Rosa Cruz, alquímica, os cátaros, os celtas, tudo que também, novamente, está relacionado a essa tradição mais voltada, mais vinculada à figura de Jesus e daqueles que trabalharam com ele, enquanto que na tradição oriental, mais vinculado à figura de Siddhartha, Gautama, o Buda, né? E aqueles que trabalharam também ali. Então, Mahatmas, grandes almas, a gente tem em todos os lugares, quer dizer, pode ter em todos os lugares. Então, a nossa busca é por encontrar esses grandes sábios do passado, quem sabe do presente, para tentar encontrar essa sabedoria que salva a alma, né? Que é a nossa busca, que é aquele anseio de reencontrar o nosso caminho, né? Então,
Já dei 5 minutos, eu vou abrir um material e, a partir desse, eu vou conversar. Hoje, especificamente, é o primeiro dia. Então, nesse primeiro dia, eu vou propor algumas regrinhas de funcionamento, né? Propor uma forma de condução do trabalho e propor um escalonamento das atividades. Pessoalmente, eu quero propor a vocês que não seja uma leitura de texto aqui. Imagino que todo mundo sabe ler, então nós não vamos pegar o livro e ficar lendo linha por linha aqui. Isso já é chato em reunião presencial, imagina em reunião online, né? Então, imagina-se, propõe-se, mas não é obrigatório, que vocês tenham lido esse material em casa para que a gente possa conversar melhor aqui, entendendo do que é que se está falando. Mas a ideia, quem está apresentando, hoje serei eu, quase sempre serei eu, trazer isso um pouco mais sintético e também explicando algumas palavras, alguns conceitos que possam ficar ali não tão claros e mostrando as relações disso com outras tradições. O nosso foco não é exclusivamente aprofundar o livro, mas a partir do roteiro do livro, a gente encontrar esses outros caminhos. Por exemplo, eu sei que muita gente que está aqui veio do grupo da Alaia, do canal Viveca, que trabalha com o gnosticismo. E esse texto é de Vedanta Advaita. O que uma coisa tem a ver com a outra? Nós vamos encontrar conexões, não obrigatórias, nem vão forçar nada, mas para entender a transformação que isso pode trazer como alma, para um bom caminho, para um bom roteiro de vida para nós próprios, né? E como muitas vezes essas tradições se encontram. Eu estou amando encontrar algumas carinhas aqui que faz tempo que eu não encontro. Se identificou, né? E outros aqui também. Muito bom, muito bom. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Então, sem mais delongas, espera que está demorando. Pronto, sem mais delongas, eu vou... Hoje o nosso tema será esse. Hoje e nas próximas semanas, a ideia é que nosso tema seja esse, mas nas próximas... Mas hoje nós vamos conversar um pouco sobre a forma de fazer isso. A Jane vai falar dela um pouquinho também, para vocês poderem entender como é que e por que eu ando desse jeito. Bom, já tenho 62 anos, eu sou professora na Universidade de Brasília. A minha área eu sou doutora em saúde, né? Mas desde adolescente eu comecei a ler algumas coisas dessas. Em 81, eu tinha 20 anos, eu entrei na Sociedade Teosófica, fiquei 15 anos, 14 anos na ST, fui muito ativa na ST e depois a gente saiu. E logo em seguida, a partir de 95, ou seja, 28 anos, 38 anos, 28 anos, a gente tem o Lux. Antes era o Colégio Lux, aí a gente passou para... Foi trocando, mas é sempre o Lux, né? Então, atualmente a gente tem, então, o nosso G-Lux aqui, que faz parte do Lux de Ziu, que aborda essas temáticas. E atualmente, então, temos a editora também, a editora Garba Lux, que reúne o Instituto Garba e que está aqui representado por várias pessoas também que são do Instituto Garba, e nós próprios. Então, eu já dei muito curso, muita palestra, muitos encontros também sobre essas temáticas, mas eu não sei tudo, como ninguém sabe. Então, o que eu vou fazer é trazer a discussão do texto para que juntos a gente possa aprofundar. Mas são 40 anos lendo, estudando, traduzindo, apresentando, então, em algumas áreas eu me sinto um pouco mais confortável e aí a gente vai conduzindo isso. Né? Muito bem. Alguns detalhes sobre o funcionamento. Então, vai ser quintas, de 19 horas às 20h25.
tá? Sempre pelo Zoom. A gente vai ser pontual e começar com um breve recolhimento. Ainda não estou fazendo isso hoje, porque a gente está começando, né? O link, a programação, comunicações, serão sempre pelo grupo do WhatsApp. Quem não conseguiu entrar pelo WhatsApp ainda, pelo e-mail eu estou acompanhando, e eu mandei para alguns hoje já também o link, exatamente porque não estava conseguindo entrar pelo WhatsApp, tá? O WhatsApp não vai ser para a gente ficar fazendo conversas, é para essas comunicações curtas mesmo, tá? Para a gente combinar alguns detalhes, né? Será a proposta um estudo de livros editados pelo Núcleo LuxZiu e publicados pela editora Garbalux, tá? Que está aí o endereço. Seria desejável que vocês tivessem o livro, mas também não é obrigatório, porque é uma palestra independente, né? E aí a discussão, quem consegue, quem tem o livro e quem está acompanhando, consegue discutir melhor, acompanhar melhor a discussão, né? A cada encontro serão entre 15 e 30 páginas de estudo, tá? Para que seja um foco, né? Para não pegar coisas muito variadas, mas também não ser um estudo muito curto, né? Eu, Jane, né? Ou outro coordenador aqui vai apresentar, então, resumidamente, a síntese daquela parte que a gente pegou para estudar e demonstrar, chamar a atenção de alguns destaques. A participação é aberta, né? Mas é reservada aos realmente interessados. Não é assim um grupo público. Vamos colocar no Hotmart, né? Não, não, não. Está disponível para quem se interessar, mas nós vamos fazer ele semi-reservado, para que a gente tenha um pouco mais de cuidado, atenção uns com os outros, inclusive com vocês, em relação a essa discussão, né? É gratuito, né? Mas eu vou pedir a vocês uma inscrição para pegar algumas informações, tipo, de onde você está falando, qual o seu e-mail, qual o seu WhatsApp, se você tem algum interesse em especial, tal, a gente vai mandar um Google Forms para vocês, então estejam no grupo do WhatsApp. Obviamente, né, manter a educação, o decoro, tem liberdade de pensamento, e é importante o respeito a opiniões distintas, desde que essas opiniões sejam apresentadas, né, de forma coerente, e eu peço que, quando precisar falar, nós estamos num grupo de estudo, então é aberta a fala, né? Mas levanta a mãozinha. Jane, como é que levanta a mãozinha? Para quem não conhece o Zoom, aqui embaixo na tela, você encontra, na maioria embaixo, né, você encontra um quadrinho, né, que fala sobre... Ai, como é que chama? Bom, Menu. aparece... É o menu embaixo que aparece diversas operacionalidades. diversos íconezinhos, né? Mas como é que está escrito ali para levantar a mão? Esqueci. Reações. 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 Isso, reações. Então, você clica ali e vai aparecer o levantar a mãozinha. De qualquer forma, se tiver dificuldade, abana assim, ó, e algum de nós atende. A participação ativa, obviamente, é desejável, isso é um grupo de estudos, né? Contudo, que se evitem comentários longos, palestras, né, no meio da discussão. Então, um limite de 2 minutos, no máximo dos máximos, chegar a 3 minutos, para não ficar não tomar conta da atividade, né? E, se os comentários começarem a ficar muito fora do contexto, a gente vai desligar o microfone, porque eu já coordenei muitos grupos de discussão, principalmente online, desde a pandemia, né? Sou professora universitária, às vezes a gente precisa ser um pouco mais firme. Então, os comentários são bem-vindos, mas procurem manter o foco, né? Acrescentar, trazer contribuições, mas sem fazer uma palestra sobre um tema que vai criar um texto muito grande, né? Eu vou chamar a atenção que certas visões que são do outro lado, né, distorcidas, não serão bem consideradas, tá? Não é preconceito, mas é pré-conceito sobre algumas coisas que a gente estuda e confirmadamente está errado, tá? Então, às vezes, a gente vai, assim, tentar evitar algumas discussões muito fora do que seria algo proveniente dos filhos da luz, né? E mais ou menos a cada 6, 8 reuniões, a gente vai fazer uma reunião especial diferente,
complementar, vamos chamar assim, né? Então, mais ou menos quando termina o livro, ou dependendo se é um livro mais grosso, em algum momento a gente vai fazer uma discussão, uma reunião especial, diferente, que eu vou botar aqui na programação para vocês verem, sobre uma coisa que muita gente pede e que tem muita coisa interessante que a gente pode trazer, aspectos da vida diária, com comentários, sugestões, dicas, orientações, fundamentos referentes a práticas do viver de acordo com aquilo, coerente com aquilo que a gente está estudando. Viver de acordo com princípios disso que a gente está estudando, né? E nas próprias traduções tem muitas orientações sobre isso, como, por exemplo, sobre alimentação, sobre sono, sobre meditação, sobre exercícios, relacionamentos, ambientes, respiração, álcool e muitos outros temas que podem ser interessantes para, eventualmente, a gente também ir conversando, né? Então, cada mais ou menos 6, 8 reuniões, a gente vai encaixar uma reunião especial diferente e aceitamos sugestões para a gente conversar. Então, como eu disse, eu vou coordenar com o apoio de outros integrantes que estão aqui, né, e que estão com a gente há muito tempo. Aliás, tem alguns que estão há 40 anos aqui com a gente. Muito bem. Proposta de cronograma para este livrinho, tá? Eu digo livrinho porque ele é fininho, olha só. Esse livro foi publicado em 2017, 2020, tá? E ele tem 160 páginas, tá? Foi o segundo livro publicado pela editora Garbalux. O primeiro foi o Ética. E eu quero propor que a gente estude o Ética na próxima, logo depois desse, para poder ir variando as temáticas, mas vocês vão ver que elas são complementares. Então, como cronograma de estudos, não é rígido, mas, em princípio, eu vou tentar manter assim. Eu calculei aproximadamente, dentro da minha experiência, eu creio que isso é possível, não vai ficar muito pesado, mas também não vai ficar muito solto, para a gente ficar um ano inteiro estudando um livro tão pequeno, não vale a pena. Eu calculo que em 2 meses a gente fecha o livro, ou seja, em 7 reuniões, tá? E a proposta é isso. Hoje eu vou trabalhar com o prefácio e a introdução, que é exatamente para introduzir o livro, mostrar o livro, falar um pouco do geral, sobre o que ele trata, quais são suas bases, quais são seus fundamentos. Na próxima reunião, então isso aqui eu vou colocar lá no nosso grupo, tá? Na próxima reunião, seria da página 19 à página 47, que a gente vai trabalhar com alguns conceitos chaves, o conceito de Atma, de Asparsha, de Advaita, de Maya, né? Que são conceitos chaves para a gente entender o conteúdo do livro, né? E assim sucessivamente, no dia 13 de abril, 20 de abril, 27, 4 de maio, 11 de maio e 18 de maio. E como eu disse, no dia 25 de maio, a gente teria um primeiro encontro desse especial de aspectos da vida diária. E eu vou propor que a gente converse um pouco sobre sono, repouso, lazer e tempo livre, que são temas que aparecem muito em textos das tradições, né? Então, a gente vai conversar um pouco, não vai ser só eu, tá? Mas a gente vai conversar a partir de práticas, né, que vários de nós conhecem, né? E dia 1º de junho a gente iniciaria um novo livro, talvez, possivelmente o Ética, que é a minha proposta,